Olá, tudo bem? Estamos tratando do assunto medidas cautelares, pessoais. No caso aqui, daremos início ao estudo da prisão em flagrante, isso mesmo, flagrante delito, o famoso flagrante delito. Eu chamo a atenção aqui no que diz respeito à natureza jurídica e às espécies desta prisão em flagrante. Num primeiro momento, vale a lembrança que, no que diz respeito à natureza jurídica da prisão em flagrante, ela basicamente, ela possui uma natureza administrativa, ok? A prisão em flagrante, ela possui natureza administrativa, pois ela basicamente é a única espécie de prisão antes do trânsito em julgado que não depende de mandado judicial, que não depende de autorização judicial. Este é o ponto. A única espécie de prisão antes do trânsito em julgado que não depende de determinação judicial é a prisão em flagrante. Atualmente, após a reforma que o Código de Processo Penal sofreu pela Lei 12.403 de 2011, a prisão em flagrante, esta prisão em flagrante, ao meu entender, ela passou a ter uma natureza pré-processual. Sim, pré-cautelar. Veja, eu prendo alguém em flagrante hoje para qual finalidade? A finalidade é prender o indivíduo para cessar o crime e evitar a fuga. Com a nova dinâmica do Código de Processo Penal, o indivíduo hoje não fica mais preso em flagrante durante toda a investigação. O fato é que o indivíduo que é preso em flagrante hoje, o auto de prisão em flagrante, imediatamente, quer dizer, em até 24 horas, deve chegar à autoridade judiciária, ao magistrado. E esse magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, o que deve fazer? Analisar se a prisão é ilegal. Se a prisão é ilegal, ele relaxa essa prisão. Se a prisão é legal, ele verifica se é hipótese de decretação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão ou mesmo da prisão preventiva. Não sendo essas hipóteses, coloca o indivíduo em liberdade, concede a liberdade, chamada de liberdade provisória. De modo que, perceba, pela nova dinâmica do Código de Processo Penal, o indivíduo não permanece preso em flagrante. Por essa dinâmica, ele não mais é preso em flagrante delito. Ok? Tudo bem até aí? Você anotou? Excelente, então. Vamos avançar aqui. No que diz respeito a quem pode prender alguém em flagrante, nós temos espécies de flagrante divididas da seguinte maneira. No que diz respeito a quem prende, o flagrante facultativo e o flagrante compulsório. Veja só, nós temos um seguinte detalhe. Qualquer do povo poderá prender em flagrante delito. Qualquer do povo pode prender em flagrante delito. Quando qualquer do povo pode prender em flagrante delito, o do povo pode, ele age facultativamente, discricionariamente. O flagrante facultativo também é conhecido como discricionário e vem previsto no artigo 301, primeira parte do Código de Processo Penal. Anotou? Esse qualquer do povo age em exercício regular de um direito, quando prende em flagrante delito. Entretanto, as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de prender aquele que está em flagrante delito. Autoridades policiais e seus agentes têm o dever de prender quem está em flagrante delito. Neste caso, o flagrante é compulsório, o flagrante é obrigatório. E esses que prendem e têm o dever de prender em flagrante delito, agem em estrito cumprimento do dever legal. Isso também está previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal, na sua segunda parte. O artigo 301, portanto, do Código de Processo Penal estabelece que qualquer do povo poderá,
E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. Ok? Então, espécies de flagrante quanto aos sujeitos ativos, aqueles que prendem. Flagrante facultativo, qualquer do povo. Flagrante obrigatório ou compulsório, autoridades policiais e seus agentes. Ok? Muito bem. Adiante disto, nós temos as espécies do flagrante de acordo com a situação que o preso se encontra. Espécies de flagrante ou modalidades de flagrante de acordo com a situação que se encontra o preso. Essas espécies de flagrante, de acordo com a situação que se encontra o preso, vem prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal. Vejamos cada hipótese. Veja comigo a primeira modalidade de flagrante. Artigo 302, inciso 1. Considera-se em flagrante delito quem? Dois pontos. Inciso 1. Está cometendo a infração penal. Está cometendo a infração penal. Aqui nós temos o flagrante na sua essência. O flagrante, o crime queimando, o crime ardendo, o crime em chamas, o crime brilhando, o crime no momento do seu acontecimento, o crime ao vivo. Aquele indivíduo que estava esfaqueando a vítima e foi preso neste momento. Neste caso, do estar cometendo a infração penal, a doutrina classifica esta hipótese do inciso 1 do artigo 302 do Código de Processo Penal como flagrante próprio. Flagrante próprio, também conhecido pelos autores como flagrante perfeito, ou até mesmo flagrante propriamente dito. Flagrante próprio, flagrante perfeito, ou flagrante propriamente dito. É o flagrante na essência. Esta é a primeira hipótese. Vamos à segunda hipótese. A hipótese, portanto, do inciso 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal. Veja, considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la, ou seja, acaba de cometer a infração penal. Não, ele não foi preso porque estava executando o crime. Aquele que estava executando o crime é preso, ele é preso por estar cometendo a infração penal. No caso aqui, ele acabou de executar o crime e foi preso na sequência. Imagine que os policiais escutam tiros, este é o exemplo, e se dirigem, se deslocam até o local de onde escutaram os tiros. E lá chegando, encontram um corpo estendido no chão e ao seu lado um sujeito com uma arma na mão. Ele não estava mais atirando, mas tinha acabado de atirar. No caso, ele estará preso em flagrante por acabar de executar, por acabar de cometer a infração penal. Esta hipótese é conhecida na doutrina, é classificada na doutrina também como flagrante próprio. De modo que o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 302 do Código de Processo Penal trazem hipóteses de, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, trazem hipóteses de flagrante próprio, ok? Não vai errar na prova, isso é repercutido muito em prova de concurso. Vamos adiante? Vamos então. Adiante, dentro das modalidades de flagrante previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, nós temos o inciso 3, onde considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que se faça presumir ser o autor da infração. Eu repito, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser o autor da infração. No caso aqui, número 1, esta perseguição, para gerar o flagrante, deve ser uma perseguição ininterrupta. Ela não pode cessar. Aquele que persegue não pode cessar. Ou seja, em algum momento, aquele que foi preso em flagrante sempre esteve sendo perseguido por alguém.
Não precisa ser aquele que efetuou a prisão, mas o preso em flagrante a todo tempo esteve sendo perseguido por alguém. A perseguição há de ser ininterrupta, ainda que aquele que persiga não visualize aquele que está sendo perseguido. Eu posso estar perseguindo, mas não estou vendo, ok? Essa perseguição, que deve ser ininterrupta, ela deve ter início logo após a prática do crime. Logo após significa o primeiro momento que alguém possa partir em perseguição ao autor da infração penal. Primeiro momento que alguém possa partir em perseguição contra o autor da ação penal, daquela ação criminosa. Ok? Imagine que eu fui roubado e me amarraram, enfim, e passado 40 minutos eu consegui me desfazer das amarras, ligo para a polícia, passo as características de quem me roubou, passo as características do objeto roubado, a polícia já parte em perseguição naquele momento e prende o indivíduo. Houve situação de flagrância, sem dúvida alguma. Esta hipótese do inciso 3 do artigo 302 é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante. Flagrante impróprio ou quase flagrante, ok? Há quem ainda classifique como flagrante imperfeito. Flagrante impróprio ou quase flagrante, e há autores que classificam como flagrante imperfeito. Anotou? E por último, artigo 302, inciso 4, considera-se em flagrante delito. Considera-se em flagrante delito aquele que é encontrado logo depois da infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que se façam presumir ser ele o autor da infração. Ele é encontrado logo depois da infração com instrumentos, armas, objetos, papéis que se façam presumir ser o autor da infração. Aqui nós temos aquilo que se classifica como flagrante ficto ou presumido. Alguns autores ainda chamam de flagrante assimilado, ok? Flagrante ficto ou presumido ou flagrante assimilado. Aqui o indivíduo não foi preso porque estava cometendo a infração penal, porque acabou de cometer a infração penal, ou ainda, veja, porque foi perseguido. Ele foi encontrado. Imagine que ele roubou lá um veículo, estava indo para sua casa com o veículo e parou numa blitz policial aleatoriamente. Logo depois da prática do crime, para aleatoriamente numa blitz policial, há uma verificação naquele veículo e percebe-se que aquele veículo, constata-se que aquele veículo foi roubado há pouco. No caso, então, ele estará preso em flagrante delito, ok? Estas são as hipóteses de prisão em flagrante previstas no artigo 302. E ainda, para finalizar, vale lembrar que, se tratando de crime permanente, aquele que a consumação se protrai no tempo, a prisão em flagrante pode ser feita a qualquer tempo, desde que não cesse a permanência. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, se eu estou sequestrando alguém, privando alguém de sua liberdade, e privei durante 1 mês, 2, 3, 4, 8, no 8º mês, a vítima é encontrada sendo privada da liberdade por mim, eu estarei preso em flagrante. Enquanto não cessar a permanência, eu estou em situação de flagrância porque estou cometendo a infração penal, no caso, privando a liberdade da vítima. Essa disposição vem prevista no artigo 303 do Código de Processo Penal. E é importante que você anote, então. Com isto, com essa anotação, nós finalizamos esse bloco. Um grande abraço.